Estamos falando aqui de São Paulo, do Brasil. E hoje a gente vai dar um ensino sobre essa visão antropológica contemporânea e a questão da teoria de gênero numa perspectiva mais histórica. A gente vai histórica, sociológica, filosófica, a gente vai fazer um pouco de um resgate. E esse ensino tem como base um evento internacional. Esse ensino, na verdade, não é nosso, né? A gente está se baseando numa palestra, estamos nos baseando numa palestra da professora Ângela Lisbello, que ela deu no primeiro Seminário Internacional de Teologia, Educação e Gênero da PUC do Paraná. Foi um evento recente, e ela traz, então, uma perspectiva histórica da visão de gênero, da visão antropológica atual, né, que se discute bastante a partir do feminismo, e em diálogo com a antropologia de Edith Stein. Então, o que nós vamos apresentar é o que a gente recolheu dessa palestra. Muito bom. A gente vai acompanhar, então, esse texto, a gente vai ler um pouco alguns trechos, vamos fazer alguma referência à Bíblia, à Sagrada Escritura também. E a gente começa dizendo que a questão de gênero, que é muito forte, muito presente hoje no mundo inteiro, ela tem uma história muito longa. A sua origem está associada ao movimento feminista, e já se fala também do movimento pós-feminista. E a gente sabe que o movimento feminista teve uma grande importância na cultura contemporânea, especialmente no século XX, porque as mulheres lutaram, combateram para ter uma paridade, uma inserção social e política semelhante à do homem, em espaços que tradicionalmente eram espaços masculinos, né, o espaço do trabalho, da política. E por que isso aconteceu? Porque, de fato, em muitas culturas, as mulheres foram consideradas inferiores aos homens, e também na cultura ocidental e na cultura cristã, né, no ambiente cristão, é um tema que já vem sendo reivindicado há muito tempo. Lá na origem do cristianismo, essa questão já aconteceu, já estava colocada, porque a gente sabe que a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos, ela não foi absorvida imediatamente para o contexto onde o Cristo viveu, encarnou, e ao longo da história, a pregação de Jesus vem sendo assimilada, né? E a gente pode lembrar que a própria Sagrada Escritura faz referência, em duas passagens, à relação que o próprio Cristo teve com mulheres do seu tempo. Era um tempo marcadamente na sociedade hebraica, judaica, era uma sociedade patriarcal, e a gente vê em duas passagens, a gente vai lembrar, primeiro aquela passagem da Samaritana, no Evangelho de São João, no capítulo 4, a gente vê Jesus se aproximando de uma mulher samaritana, ali no poço de Jacó. Ele fez dois atos ali revolucionários. Primeiro, se aproximou de uma mulher que tinha essa visão de um ser inferior ao homem, e segundo, de uma samaritana. Os judeus não conversavam, não dialogavam com o povo samaritano. E então ali no versículo 27, especialmente, fica claro como Jesus ousou e deu uma outra importância, um outro status à presença da mulher. E uma outra passagem também no Evangelho de São João, no capítulo 8, da mulher adúltera. A lei judaica também mandava apedrejar as mulheres adúlteras, né? Então, as mulheres tinham essa consideração inferiorizada. E isso, ainda com Cristo, depois a igreja vai se desenvolvendo. Durante a Idade Média, ainda havia uma resistência ao espaço da mulher, porque a cultura da época também não abria nenhum acesso à Sagrada Escritura.
E aí um marco importante na história, essa perspectiva histórica, foi a Reforma Protestante, no século XVI, para que se tivesse acesso aos evangelhos, à Sagrada Escritura, e ao ler os evangelhos, se notou essa abertura do Cristo para as mulheres, então começou a se questionar a mentalidade da época e passar a entender a mulher no mesmo plano, no mesmo nível que o homem, né? E aí isso aconteceu especialmente nas comunidades protestantes, calvinistas, e tem muitas denominações protestantes, mas, enfim, foi especialmente na Suíça, onde os calvinistas falaram da igualdade de todo o povo de Deus, né? E aí começaram a ficar, não só do ponto de vista da teologia, do estudo da Bíblia, da religião, mas na prática. E as primeiras mulheres, então, tendo essa formação, essa abertura, começaram a reivindicar um espaço maior, não só dentro da igreja, mas também no mundo político-social. E aí coincide com as revoluções na Inglaterra, a Revolução Industrial, que tocava a questão do trabalho, das liberdades, dos direitos. Antes, então, da Revolução Francesa, mesmo na Inglaterra, no século XVII, começam movimentos dentro da Igreja Calvinista e que inclusive se votou contra a Igreja Católica, que vê a Igreja Católica como uma igreja conservadora, onde as mulheres não teriam espaço, mas os protestantes começam a provocar. E da Inglaterra, esse movimento social e político migra, atravessa o Atlântico, vai para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos as comunidades calvinistas tiveram uma importância muito grande na formação do Estado americano, na formação da democracia norte-americana, da democracia, da república. Eles se afastam da figura do rei, se afastam da figura da monarquia. Isso também cria um ambiente de espaço maior para as mulheres. E surge, então, essas comunidades que querem, de mulheres que querem igualdade, né? E esse movimento cresce muito nos Estados Unidos. É interessante que depois dos Estados Unidos volta para a Inglaterra, já no século XIX, agora no século XX, mais recentemente, e o grande marco era a questão do voto. As mulheres terem o mesmo direito que os homens para votar, para eleger e serem eleitas no âmbito político, né? E a gente sabe que as mulheres votaram muito mais tarde. Eu até fui verificar, por curiosidade, na Colômbia, as mulheres passaram a ter direito de voto só em 1954. Antes disso, as mulheres não votavam. No Brasil, foi um pouco mais cedo, em 1932, no governo Getúlio Vargas. Então, é interessante que o espaço da mulher começou no âmbito da religião, as mulheres calvinistas, a leitura da Bíblia, perceber que o Cristo se aproximou e deu um outro status, uma outra relevância para as mulheres, e aí ela migrou para o campo da sociologia e da política. Por isso que a gente diz que essa questão de gênero ela está muito envolvida com as questões políticas, com as bandeiras políticas, etc., né? Os direitos. E também uma coisa interessante é que na Alemanha, esse movimento das mulheres engajadas na política ganhou muito espaço nas universidades, na academia, nas faculdades. E aqui vai fazer uma ligação com a Edith Stein, que vai ser a referência antropológica que a gente vai usar aqui. Edith Stein era uma mulher que viveu entre 1891 e 1942. Ela foi a primeira mulher que foi aceita num círculo de filósofos homens, em Göttingen, uma cidade na Alemanha. Era o círculo da fenomenologia do filósofo Edmund Husserl. Ela mesma vivenciou o que era ser uma mulher, ela é judia, para penetrar um espaço da academia e do âmbito da filosofia. E depois essa questão
da feminilidade, do espaço da mulher, a sua vida inteira vai ser marcante. Ela depois, vocês sabem a história dela, ela vai se converter ao catolicismo. A Santa Teresa Benedita da Cruz se faz monja carmelita, enfim. Mas então, essa questão do movimento começa no âmbito religioso, calvinista, vai para o âmbito político, volta para o âmbito religioso, e ainda é um tema muito instigante, muito difícil, e para nós, hoje, aqui na América Latina, é uma questão muito difícil, e a gente, por isso, está com, para nós também, uma oportunidade da gente aprofundar. E para retomar um pouco a Edith Stein, né, naquele contexto, quando ela fazia faculdade de filosofia, estudava com Russell, ela participava do movimento feminista, né? Como o Zé Mário falou depois, o sonho dela era assumir uma cátedra na universidade, e o próprio Russell não a apoiou, não deu o apoio que ela precisava por ser mulher, né? Então ela viveu duplamente essa dificuldade da inserção social por ser mulher e por ser judia. Mas, mesmo adepta ao movimento feminista, quer dizer, ela reconhecia que havia uma legitimidade, né, nesse movimento, no sentido de buscar pelos direitos sociais, por essa visão igualitária de direitos. Mas, ao mesmo tempo, ela, como o estudo dela era voltado, né, para antropologia, para entender quem é o ser humano, ela via que havia uma certa distorção de que da compreensão do que é ser homem e ser mulher, né? Então ela dizia que essa luta do feminismo, ela acabava por ser uma luta também de querer eliminar as diferenças antropológicas, as diferenças naturais, constitutivas do ser homem e o ser mulher. Então, havia uma leitura distorcida de que diferença seria inferioridade, né? Então, o que é diferente? Ser diferente não é ser inferior. Então, Edith Stein foi enfrentar essa questão a partir da antropologia, e ela se faz essa pergunta, afinal, o que é ser homem e o que é ser mulher? Será que para as mulheres terem os seus direitos reconhecidos, elas precisam se anular como mulher para se tornarem humanamente iguais aos homens? Primeiro que isso não é possível, mas ela via que havia uma tendência a isso, a negar a sua feminilidade, e no fundo, então, elas estariam até reforçando, né, que ser diferente é ser inferior. Então, o verdadeiro feminismo seriam as mulheres assumir o que é ser mulher, né, com o seu valor próprio. Então, ela vai enfrentar essa questão pela antropologia, e ela começa dizendo que, na nossa formação, toda pessoa, nós temos 3 âmbitos constitutivos, né? Todos nós somos seres humanos, então nós temos uma estrutura comum que nos permite dizer que somos seres humanos. Depois, essa espécie, ser humano universal, ela se divide em homem e mulher, e, além disso, cada um de nós somos pessoas únicas, singulares. Então, quando a gente se encontra com alguém, a gente se encontra com uma pessoa única, singular. Eu me encontro com o José, me encontro com o Marlon, me encontro com o João, não me encontro com uma estrutura universal, né, com um corpo, uma psique ou um espírito. Eu me encontro com uma pessoa que tem um nome, que tem uma história. E aí ela vai fazendo um pouco, a partir dessa singularidade, o caminho, né, como a partir desse encontro com o outro, eu descubro qual é essa estrutura humana. E aí a professora Ângela traz o exemplo da criança. Quando uma criança nasce, ela já é um ser humano singular. E a gente já reconhece pelo corpo se é uma mulher ou um homem, né? A gente fala, é menino ou menina, né? Então, imediatamente a gente reconhece nessa estrutura um corpo. Nós, seres humanos, temos um corpo, masculino ou feminino. Ao mesmo tempo, essa criança, ela começa a manifestar
que ela não é só um corpo, mas que ela tem reações. Ela chora, ela ri, ela apresenta desconforto, né, prazer. Isso fala de um outro aspecto nosso, que é o que ela vai chamar de dimensão psíquica. Então, nós temos um corpo que é um corpo animado, que tem uma sensibilidade que não é só a sensibilidade externa do frio, do calor, mas é essa sensibilidade interna, as nossas emoções, as nossas reações. Então, ela está mostrando, né, como é que se dá essa estrutura. E um terceiro ponto, essa criança vai ser educada. Quando a gente trabalha com a educação trabalha através do intelecto, da vontade, e isso manifesta, né, com os valores, isso manifesta essa terceira dimensão nossa, que é a dimensão que ela vai chamar de espiritual. Então, essa estrutura é uma estrutura que nos torna uma estrutura comum a todos os seres humanos, mas Edith Stein vai se perguntar se há uma diferença no corpo, né, entre o homem e a mulher. Será que essa diferença ela também não perpassa as outras dimensões do espírito e da psique? E ela vai dizer que sim. Então, ela vai compreender, quando Edith Stein fala do sexo masculino e sexo feminino, ela está dizendo de um ser humano integral. Então, uma mulher, ela tem um corpo, uma psique e uma dimensão espiritual próprias do feminino. E o homem tem um corpo, uma psique, um espírito próprias do masculino. Nós somos um ser integral e integrado, né? Alma e corpo não estão separados. E ela até toma aquela ideia de São Tomás, né, de que a alma é a forma do corpo. Então, corpo e alma são intrínsecos, não dá para dizer que eu tenho um corpo de um jeito e uma alma de outro, né? As coisas acontecem, a nossa formação acontece de forma unitária. E aí ela vai dizer, então, que essa espécie masculina e feminina, ou a gente pode dizer o homem e a mulher, têm estruturas diferentes, mas, ao mesmo tempo, não são estranhos um em relação ao outro, nós podemos nos compreender. E isso mostra também que tanto o homem quanto a mulher possuem esses elementos da espécie masculina e feminina em si. Isso torna possível essa compreensão recíproca. Só que em porcentagens, não é porcentagens, diferentes, prevalências, né, diferentes. No homem prevalece a dimensão masculina e na mulher prevalece a feminina. Mas nós temos as duas coisas e isso aparece na singularidade. Quando a gente vê, por exemplo, que características ela vai trazer um pouco, né, da psique, do espírito masculino e feminino. Ela demonstra, ela faz todo um estudo, e aí ela toma elementos da teologia também, né? Mas ela vai dizer da mulher como essa vocação primeira, a formação enquanto mãe, mas a formação enquanto formadora de qualquer ser humano, né? Essa vocação primeira do ser feminino, essa abertura, né? Esse olhar para o ser humano integral, e tanto que ela diz, uma mulher pode trabalhar em qualquer tipo de trabalho, num escritório, numa fábrica, mas ela deve fazê-lo ao seu modo feminino. Ela não precisa negar, e ela contribui para o ambiente de trabalho com esse seu olhar de formadora, de olhar para a pessoa integral, né? Então, ela traz essa contribuição que é complementar, né? Que não é negar um outro em função do seu valor. Já o homem tem uma tendência maior à exploração, ao fechamento, a uma direção mais unilateral. Então, são coisas, talvez uma objetividade maior, né? Então, esses são elementos do masculino. De novo, quando a gente leva em conta a singularidade, não quer dizer que todo homem tenha essa tendência, porque tem homens que podem ser mais abertos a essa questão formativa, né? Ter um olhar mais integral para a pessoa,
ou ter uma sensibilidade diferente, assim como tem mulheres que na sua singularidade manifestam um temperamento diferente, um jeito de ser, que a gente diria que seria um pouco mais ao modo masculino nessas características. Então, eu queria trazer um pouquinho essa estrutura aí para a gente entender o que aconteceu com esse movimento, né? E como, em primeiro lugar, que Edith Stein traz isso, que houve uma negação dessa estrutura, né? Então, essa luta se confundiu um pouco a questão política, acabou levando a uma antropologia, uma negação dessas diferenças naturais, dessas diferenças estruturais do ser masculino e do ser feminino. E talvez esse seja o ponto mais difícil, porque em função de uma antropologia, de uma incompreensão, de uma compreensão não muito clara sobre o que é o homem e a mulher do ponto de vista da antropologia, essa falta de compreensão foi levada para o âmbito político, para o âmbito social. E voltando ao tema do feminismo, o movimento feminista, ele começa a se esparramar para vários países, e cada país, cada lugar tem as suas lideranças. Na verdade, são vários tipos de movimento, e ele chega a todas as culturas, chega aqui a América Latina, chega a África, chega a Ásia, com essa questão da bandeira das mulheres terem um espaço maior. Claro que em culturas, por exemplo, a cultura árabe, no Islã, ele vai ter impactos diferentes do que o movimento feminista aqui na América Latina, mas em um determinado momento, dentro desse movimento feminista, começa a surgir a reivindicação de mulheres homossexuais que queriam ser reconhecidas como homossexuais dentro do feminismo. Então, e aí as primeiras mulheres homossexuais, depois as pessoas bissexuais, depois pessoas transexuais. Então, dentro do espaço do feminismo, surge o movimento LGBT, que a gente conhece, por essa sigla, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. E esse movimento começa a combater, ou ter conflito com a perspectiva heterossexual, e aí posições políticas, partidos favoráveis ou contra, as igrejas voltam a se manifestar. Acaba sendo, acho que, uma unidade a partir de uma visão sociológica de minorias, minoria né? E exclusão. E juntando diferentes posicionamentos. Sim. E bandeiras. Exatamente. E aí, de fato, existem movimentos homofóbicos, existem grupos contrários e que, de fato, são violentos ou são persecutórios, enfim. E aí, o discurso do feminismo e do movimento LGBT começa a crescer, e aí a palavra sexo, né? Lembra, a gente antes falava no passado, sexo masculino ou feminino, né? Você preenchia um formulário, sexo masculino ou feminino. O movimento feminista LGBT pega a palavra gênero, para não usar mais a palavra sexo, que ficava nesse binômio homem e mulher, pega a palavra gênero, que era um conceito da sociologia, próximo à política, para começar a falar. Agora a gente não vai falar mais de sexo, mas vai falar de gênero, e com as várias possibilidades, o homem e a mulher, o homossexual, o bissexual, o transexual, e a palavra gênero ganha muita força, e a palavra sexo começa a ser até mal vista como uma palavra retrógrada, antiquada, ultrapassada, e toda a visão antropológica que estava associada àquela perspectiva vai se perdendo também, e o aspecto sexual vai ficando em segundo plano. Agora já não é tão importante saber se é masculino ou feminino, e esse movimento sociológico, político, dá muita ênfase ao que a Suzana falou da dimensão psíquica
das reações, das emoções, a inteligência afetiva, os afetos. A gente tem um argumento contra a racionalidade, a razão está ligada ao mundo masculino, a gente tem que resgatar o aspecto feminino. Vem todo um discurso para colocar em evidência, naquelas 3 dimensões do ser humano, diminuir a evidência natural corpórea, a natureza, diminuir a dimensão espiritual, do intelecto, da vontade, e realçar essas vivências psíquicas, né? E quando, pelo menos pelo olhar da Edith Stein, o ser humano é uma só substância, não dá para dissociar. Agora eu vou viver racionalmente, a minha razão, agora eu vou viver as minhas emoções, agora eu vou viver só o meu corpo. Está tudo integrado em cada pessoa, em cada singularidade. E, importante dizer também, do ponto de vista político, quando a gente fala em política, está muito em jogo as ideias, as ideologias, as visões de mundo, que estão no plano do espírito, da razão, né? E é interessante porque se o movimento feminista ou LGBT põe em evidência a psique, ele precisa de um discurso. E o discurso está exatamente no plano do espírito. Então, começa a colocar até em conflito, né? Como é que eu posso pensar racionalmente, eu pensar as ideias, a liberdade, a identidade, as vontades, se elas não têm importância, se o que é mais importante são as reações, são as opções de momento, são as nossas posições mais variantes, mutantes, mutáveis, né? E, enfim, é um pouco isso, voltando lá para o aspecto sociológico e político, né? Sim. Então, acho que o importante, do ponto de vista antropológico, é ter isso em conta, né? O que acaba regendo, quer dizer, o movimento feminista começou lá dentro até do contexto religioso, passou pela questão mais social e política, a hora que junta, né, com esses outros movimentos que se liga a essa questão mais ligada a opções sexuais, né, e aos movimentos minoritários, e principalmente o movimento LGBT, ela acaba entrando numa visão aí que a gente vai chamar de um feminismo radical, que é priorizar essa dimensão psíquica, então no nível da atração, das sensações, das emoções, e entendendo, né, que não há uma determinação da sexualidade, ou seja, negando o aspecto biológico e o aspecto espiritual. Não é nem a vontade, não é nem a natureza, é a sensação, é a emoção, é o que eu sinto, né, que vai determinar, e isso é fluido, né, acontece conforme as circunstâncias. Então, o que se prega é um pouco isso. Não há determinação nem de homossexualidade, nem de heterossexualidade, a psique é que escolhe, quer dizer, as emoções é que vão reger conforme as circunstâncias. E aí a gente passa da visão do gênero para o que a gente chama hoje de teoria queer, que é uma das fundadoras aí, que é a Judith Butler, que é uma feminista famosa, né, e que toma esse termo queer, né, que do inglês seria o estranho, ou está ligado a uma ideia de perversão sexual, como era um pouco num certo estigma, né, do que não era heterossexual, seria uma perversão sexual, e toma isso como uma bandeira, né, onde incluiria, então, todas essas pessoas que vivem essa ideologia, né, de que não há uma determinação nem homossexual, nem heterossexual, mas que se vive conforme a dimensão psíquica, né, conforme as emoções, conforme as circunstâncias. Então, se nega qualquer estrutura humana, qualquer constituição. Isso a gente vê muito no mundo de hoje, não só
nessa dimensão do feminismo ou da antropologia, mas a gente vê muito nas universidades, né, autores em moda que são autores que buscam desconstruir qualquer visão de natureza ou de essência ou de uma determinação estrutural, né, de uma essência, de um núcleo, de alguma coisa assim que orientasse, para cair um pouco na nossa cultura, que é a cultura do mundo líquido, né, das relações líquidas, e de que é a cultura do sentir, né, a cultura das emoções. Então, a gente está muito orientado, né, por essa cultura das emoções. Ela está ligada também a esse mundo do relativismo, né? De uma liberdade total das opiniões, dos posicionamentos. Então, você não tem aonde pegar. Se você pode... Hoje eu tenho uma opção sexual, amanhã eu tenho outra. Hoje eu sou partidário de uma ideia, de uma visão de mundo, amanhã eu sou de outra. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. É esse mundo líquido que circula, que tem um aspecto que é uma forma crítica de contra tudo que é estrutura, tudo que é estabilidade. A gente sabe que tem até uma explicação um pouco de contra as estruturas de Estado, das empresas, das tradições. Tudo que é estrutural e estável é visto como negativo, como ultrapassado, como antigo. E, de fato, muitas coisas são, e podem ser até opressoras, e a gente veio de um século XX, onde as estruturas foram muito opressoras mesmo, tivemos guerras, tivemos estados totalitários, mas hoje a gente está nesse ambiente que é um ambiente do imprevisível, do indefinido, do tudo pode, tudo é possível, a liberdade, a individualidade está presente. Claro que é uma forma até um pouco de fechamento, porque cada um vai criando o seu mundo pessoal e você não pode criticar, não pode se colocar. Essa cultura contemporânea líquida mesmo, né? E o queer navega muito nesse espaço aí. Sim, e acho que aí entra de novo a questão política, é que essas visões elas estão entrando nas estruturas, né, da escola, do Estado. Então há uma crítica, né, de que seria uma visão hegemônica de quem é heterossexual e que as pessoas podem ser o que elas quiserem e isso tem que ser educado, trazido. Então há também um problema de se querer colocar isso de uma forma hegemônica, né? Então, a gente está vivendo um pouco esse processo, né, na sociedade, e eu acho que esse é o desafio nosso atual, né, retomar uma antropologia, e eu tenho visto, a gente vê mesmo com todo esse movimento feminista, né, como a questão do masculino também perdeu um pouco o seu lugar, né? Porque ou as mulheres precisam se igualar, ou aí agora vira o inverso, né? Ou os homens precisam se igualar às mulheres para retomar o seu lugar também. Então continua um pouco essa confusão aí de que ser, ou antes era ser diferente, é ser inferior, né? Hoje não é nem ser igual, ser diferente, a singularidade, né? O sentir de cada um e a cada momento ser o que quiser, né? Não é nem homem nem mulher, é conforme o meu sentimento, conforme a minha emoção. Então é bem esse que a gente fala da sociedade líquida que a gente está vivendo, né? Em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto antropológico. Então era isso que a gente queria apresentar para vocês, um pouco desse relato histórico e olhar, né, essas consequências dessa antropologia, que antropologia que é essa que a gente tem vivido hoje.